Problemas como fissuras, rachaduras em paredes, caixa de esgoto que cedem, teto desnivelado, esses são apenas alguns problemas e alguns motivos, do aumento das ações na Justiça após a compra de imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Mônica Vieira está chegando ao vivo, trazendo mais informações. Mônica, boa tarde para você. Oi, Jordevar, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. São muitos os pedidos na Justiça, Só o ano passado foram mais de 8.000 ações relacionadas a todo esse comentário que você fez aí das fissuras, de coisas que deixam a desejar na estrutura. Mas para falar melhor sobre esse assunto, nós estamos recebendo o advogado em direito imobiliário, Diego Amaral, que ele vai esclarecer melhor para nós sobre essas ações na Justiça. Qual é o motivo principal, doutor, dessas ações ajuizadas? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Mônica, boa tarde, Jordevar e toda a audiência qualificada que nos assiste neste momento. São vários os motivos. No início do programa Minha Casa Minha Vida, de fato, talvez até pela ânsia de se produzir muitas residências, se aceitou dentro do programa muitas construtoras que não tinham a capacidade adequada para tal fato. A mão de obra era muito complicada e alguns empreendimentos no Brasil como um todo, assim como já foi diversas vezes noticiado, tiveram vários problemas, infiltrações, rachaduras, problemas estruturais, mas já há alguns anos a Caixa Econômica Federal tem trabalhado muito com a rigidez dessas empresas, a qualidade técnica, o know-how, para que as obras cada vez mais possam ser melhor avaliadas. Para você ter ideia, no início do programa Minha Casa Minha Vida, lá no primeiro governo do nosso atual presidente, não era nem exigido que as residências fossem realizadas em ruas com asfalto. Hoje em dia isso mudou totalmente e o programa vem se aperfeiçoando. Então a gente percebe também que ainda acontecem os problemas, assim como pode acontecer com qualquer construtora, mas a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tem feito um trabalho muito grande em tentar monitorar essas questões. E se observou um pouco de uma indústria dos processos, uma indústria processual, muitas vezes com captações ilegais por advogados, um advogado só mantendo em seu escritório milhares de ações e às vezes não correspondendo à verdade. Por exemplo, às vezes num edifício de 300 unidades, pode ser que 10% das unidades tenham ali o piso mal colocado, algum problema estrutural. Acontece muitas vezes de um edifício de 300 unidades ter 300 ações, porque de repente se faz uma assembleia com o síndico, se busca aquela ação, se passa a visão para o consumidor do Minha Casa Minha Vida de uma possível indenização e é ajuizada a ação contra a construtora que realizou a obra e subsidiariamente e muitas vezes até buscando a forma solidária com a Caixa Econômica Federal, que é quem financia o programa Minha Casa Minha Vida. Isso é muito sério, tem sido combatido inclusive pelos próprios tribunais, já se chegou até o STF entendendo um pouquinho dessa advocacia predatória, esse é o nome técnico que se dá, e então precisa avaliar, Mônica, essa é a verdade, o bom senso. Há problema ou não? Ou o consumidor naquela especificidade está tentando agir de forma a se aproveitar da situação para tentar um enriquecimento ilícito através da Justiça. Atualmente, quantas ações já estão na Justiça? O número avaliado e monitorado é na casa de 90.000 ações. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, desde o início do programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica já chegou a pagar em indenizações mais de 300 milhões de reais no Brasil todo, Agora, tudo bem, nós falamos dessa questão da má-fé, que tem muita gente agindo de má-fé, mas teve aquele consumidor, aquele que adquiriu um imóvel, que realmente não está agindo com má-fé. Houve realmente, você estava dizendo que nos processos anteriores tinha muita danificação, muita coisinha, e hoje não, hoje eles já estão trabalhando de forma a entregar com mais qualidade. Mas vamos supor que aconteceu. Qual o passo para essa pessoa poder pedir ali essa indenização,
um ajuste nessa obra? O trabalho, realmente o passo é notificar a empresa, buscar esse entendimento, se não for resolvido de forma administrativa, ajuizar a ação de obrigação de fazer, né, de retirada de um piso para colocação de um outro piso, algo nesse sentido. Mas essa situação ela precisa ser muito bem avaliada através do bom senso, principalmente pelo bom senso de quem julga esses processos. De forma geral, o setor da construção civil no Brasil tem trabalhado muito a conscientização dos juízes. Então, assim, busque uma perícia, avalie se há realmente um defeito ou não. Esse defeito, esse vício construtivo foi por culpa da empresa ou foi um vício de manutenção? Muitas vezes as pessoas, vou dar um exemplo muito simples que acontece, é natural que a pintura de qualquer prédio vai se danificando ao longo dos anos. Então, muitas vezes se busca uma indenização quando está se vencendo o prazo de garantia, mas não houve a manutenção adequada do próprio prédio ou algo assim. Ok, muito obrigada, viu? Nós estamos falando agora, nós acabamos de falar com o advogado Diego Amaral, ele que tem a especialidade em direito imobiliário e falou sobre essas questões, né, do Minha Casa Minha Vida, com tantos processos na justiça e essas indenizações, quais realmente valem a pena a pessoa entrar e não vale acessar a justiça. Má fé, né, gente? Vamos realmente organizar aquilo que é de direito e não aquilo que é só especulação para poder ganhar aquilo que não é. Volto com você, Jordevar.